Boa noite, boa noite. Boa noite, Brasil. Eu sou Sidney Feitosa, aqui direto do J6 Live para conversar com vocês hoje sobre o mercado da dramaturgia e a sua expansão. Muito bem. E hoje nós vamos ter aqui a presença de Saulo Felipe. Nós temos aqui também César Irará. E nós teremos também o nosso convidado especial, Bernardo Langrat. É que César estava aqui me chamando. Vamos então chamar os nossos colaboradores, o nosso convidado especial. Vamos aqui, dar um assinar. Vamos ver quem está aqui para a gente chamar. Quem está online, nosso convidado, vou pedir para mandar o convite, porque aqui não está aparecendo o convite. Vamos ver aqui. César Irará. E aqui não está aparecendo não. Mas vamos lá. Boa noite. Virar aqui a câmera. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Sidney? Como é que você tá? Tô bem. Ah, você tá com calor aí no Rio, hein? Aqui, ó. Nossa, hoje... Não, aqui tá quente. Hoje fez praia. Hoje o dia tava bonito. É Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, 40 graus. Maravilha. Bernardo, do lado aqui seu, nós temos o César. Tudo bom, César? Tudo bom, bem-vindo à nossa live. Obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês. E aí na Bahia, César? Eu tô muito frio, muito frio. Fiquei com medo até de não participar da live, porque é carro passando por aqui, já passou trio aqui, estouro de bomba, é carro de som, é cachorro latino. Hoje aqui na Bahia é feriado, né? São João é feriado, né? Mas a vida de jornalista, você não pode perder uma celebridade dessa na live, eu tenho que participar, né? A celebridade sou eu? Eu vou desligar. Depois dessa, eu vou até desligar o ar para poder ouvir vocês melhor. Desmerecendo o Sidney, os seguidores do J6, né? Não desmerecendo o Saulo, não desmerecendo eles, né? Mas você é celebridade da noite. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Olha o Saulo aí. Olha lá o Saulo. Boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E você, como é que você tá? Bem, Sidney. Tudo bem, Eu tô graças a Deus. bem. Saulo tá de visual novo da última live para hoje, tá de visual novo. Arrasou. Tem que mudar um pouquinho. Tapa no visual aí, você viu, César? Vi, gente. Se não me engano, aí é uma camisa de São João, né? Não, ainda não. Eu ainda pensei em colocar São João. Eu já tô no clima, eu tava na rua, só fui lavar o rosto para começar a live, né? Vamos lá. César já tá no clima. O mais pelado aqui sou eu. Não, você tá no Rio, pode. No Rio tudo pode. É verdade, é verdade. Então, tem muita gente, né, já entrando aqui na nossa live. Hoje a nossa live aproveitar, né, a sua participação aqui conosco, Bernardo, para a gente comentar, né, também sobre o espaço, né, o mercado de trabalho da dramaturgia e esse espaço que está em expansão, né? Eu vi uma live que você fez com o Lorim e aí acabou no finalzinho da live entrando nesses aspectos, né, da expansão do mercado da dramaturgia, achei super interessante. Mas antes da gente começar a falar da dramaturgia, né, e da expansão que ela tem crescido aí nas mídias, a gente quer falar um pouco aí sobre você, sobre sua vida profissional, né, como que está aí
os novos rumos aí da sua trajetória? Então, eu acho que eu trabalho nessa aula, ou desculpa, Sidney, muita gente não sabe muito assim da minha história, né? Mas eu trabalho nesse meio artístico desde os 15 anos de idade, né? Então, hoje eu posso te dizer que eu estou num momento profissional, até como pessoa pública, midiaticamente falando, muito bom, né? Mas foi uma construção, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Hoje as pessoas estão vendo o resultado, né? O interesse das pessoas na sua vida pessoal, isso já é um termômetro de visibilidade, né? Mas foi toda uma construção, porque eu tenho 40 anos, eu comecei com 15. Então, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Quando eu comecei, não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Então, foi toda uma construção mesmo, e eu acho que de um mês e meio para cá, a coisa realmente bombou, entendeu? Bacana. A gente vai fazendo algumas trocas aqui, né? Para não ficar só o Sidney falando, aí a gente vai tentando assim, na hora que de repente live com 4 pessoas, é impossível alguém não dar uma atropeladinha de vez em quando, né? Mas a gente se respeita aqui, né? Então a gente vai dividindo esse espaço, né? Eu queria que você comentasse, você falou que já faz anos que você está aí na sua trilha, né? Na sua carreira. Como que foi o início? Sim. Quando que você começou? Eu sei que muita gente sabe disso, mas tem muita gente que ainda está conhecendo, né, o seu trabalho. Então isso seria importante você frisar para a gente como que começou esse amor pela dramaturgia, como que você iniciou a sua carreira e fazer um breve relato aí para a gente das atividades dramatúrgicas que você já participou também. Então, na realidade, Sidney, hoje em dia eu sou muito mais uma personalidade do que um ator propriamente dito, né? Apesar de eu ser ator, minha formação artística é em artes cênicas, mas o mercado, o showbiz, o mercado do entretenimento me vê muito mais como uma personalidade do que como um ator propriamente dito, né? Porque eu nunca fiz nenhum trabalho que eu possa dizer que foi muito marcante, né? Eu fiz pequenas participações como ator na Globo, fiz muito teatro, fiz muito comercial de televisão, mas eu nunca fiz um trabalho que marcasse muito o público, né, na televisão. Ao contrário da minha vida pessoal, que é cheia de acontecimentos e que é muito mais animada do que qualquer novela, né? Então, eu acho que hoje em dia o público tem muito mais interesse na minha vida pessoal mesmo, no que acontece nela, do que o Bernardo está fazendo profissionalmente, entendeu? E assim, vamos lá à sua pergunta, que você perguntou como é que eu comecei. Eu fui aquela criança que eu olhava para a televisão e pedia para minha mãe me colocar ali, sabe? Então eu era aquela criança que já tinha aquele dom artístico, né? E quando eu fiz 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar como modelo, fiz meu primeiro book, aí fui fazer um teste para um comercial de TV e passei. Aí eu fiz meu primeiro comercial de TV com 15 anos, que era o comercial de um mercado muito famoso naquela época, que era Continente. E aí nesse comercial eu dançava e cantava. E aí depois dali eu trabalhei muito como modelo, fiz muito comercial de TV. Depois que eu fiz 18 anos eu comecei a fazer comercial de cerveja. Então eu fiz uma campanha para a Skol muito grande, de nível nacional. E aí fui trabalhando. E aí acabou que a minha vida pessoal protagonizou e gerou muito mais interesse em virtude das coisas que foram acontecendo, né? Nela, nas pessoas que eu fui me relacionando. E aí, hoje em dia, a minha vida pessoal gera mais interesse do que a minha vida profissional. Bacana. Bernardo, você chegou a fazer alguma novela,
papel assim de identidade? Não. Eu fiz algumas participações no programa do Renato Aragão, na Globo. Ele tinha um programa chamado A Turma do Didi. Turma do Didi, eu lembro. Eu assisti. Eu fiz algumas participações. Aí fiz uma participação no programa da Ana Maria Braga também, no Mais Você. Mas eu tentei muito essa coisa de ser ator de televisão. Muito, muito, muito. Chegou uma hora, ainda mais depois que a internet chegou, que eu falei, quer saber? Eu desencanei. Eu fui procurar outros caminhos, entendeu? E hoje em dia eu consigo ter a mesma visibilidade de um ator que está na novela da Record ou está na novela das 6 da Globo, sem estar lá, entendeu? Então, eu acho que existem vários caminhos para um artista, né? O ator, ele tem uma coisa de achar que ele só vai ser feliz se fizer a novela, né? E tem que ser a novela da Globo. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que você pode se reinventar. Existe a internet, você pode se autoproduzir. Você pode fazer muita coisa legal e ser conhecido de diversas maneiras. Cada caminho de cada artista vai ser um caminho único, né? Ninguém vai ter um caminho igual ao meu. E eu não vou ter um caminho, entendeu? Vão ser coisas únicas. Então, assim, eu acabei indo por esse caminho de ser mais uma personalidade, uma figura pública, do que um ator propriamente dito, né? E eu gosto, porque eu gosto de holofote, eu gosto de brilho, eu gosto de glamour, eu gosto de paparazzi, eu amo esse universo, né? Então eu acabei me realizando de uma outra maneira, né? Sem fazer uma novela ou sem fazer uma minissérie, né? E ficando famoso do mesmo jeito. Você é formado em psicologia também, não é isso? Sim. Conta pra gente, você já atuou nessa área de psicologia? Não, nem pretendo, com todo respeito aos psicólogos. O que acontece? Mas por que então que você escolheu fazer psicologia? Já que hoje você não quer atuar na área. Porque que acontece? Eu, quando eu fiz 18 anos, eu já era artista. Só que assim, a nossa família não entende muito bem essa coisa. Eles querem que a gente faça uma coisa mais tradicional, né? Ser artista não é considerado profissão. Eu acho que por muitos pais, nem hoje e muito menos antigamente, na minha época, né? Então, quando eu fui prestar vestibular, eu não tinha opção e nem o apoio da minha família para fazer alguma coisa relacionada a artes cênicas, a interpretação. Hoje, se eu fosse fazer, talvez eu fizesse jornalismo, por exemplo, porque eu gosto muito de me comunicar e sou assessor de imprensa. Mas naquela época eu era muito, muito imaturo para escolher o que eu ia fazer na minha vida inteira, sabe? Até o resto da minha vida. Eu não tinha essa maturidade. E aí eu fiz 2 anos e meio de direito, porque minha mãe queria que eu fosse advogado, e eu caí nessa pilha. E aí depois, quando eu vi que eu não ia dar conta daquilo, porque eu não entendia nada, absolutamente nada, eu transferi para psicologia, porque dentro das profissões tradicionais, era que eu me identificava um pouquinho mais. Mas eu sempre soube que não era aquilo que eu queria, né? Mas a gente acaba tendo que quitar uma dívida com a sociedade, com a família, né? Para dizer, eu fiz, né? Mas eu não tenho vocação nenhuma e nenhuma vontade para exercer nenhuma outra profissão que não seja a profissão desse universo artístico mesmo. Bacana. E como ator, você chegou a fazer teatros também? Eu fiz, fez alguma peça? Porque eu estudei numa escola de atores aqui do Rio de Janeiro, que foi depois que eu fiz psicologia, porque eu já tinha quitado essa dívida com a minha família, né? Eu estudei numa escola de atores chamada CAU, em Laranjeiras, aqui no Rio. E lá, para você já faz montagens. Então você estuda e lá mesmo já tem um teatro. E aí você faz montagens das peças de clássicos, tipo Nelson Rodrigues, de autores clássicos do teatro brasileiro. E aí eu fiz várias peças, né, para poder me formar como ator. Mas depois eu não fiz mais teatro. Na realidade, eu acho o teatro incrível, mas eu gosto mais de televisão. A televisão, acho que ela me fascina mais pelo fato dela entrar dentro da casa das pessoas, né? Por mais que hoje em dia a televisão não tenha tanta força, porque a internet, eu acho que ela pegou um bom espaço da televisão, mas ela ainda é uma coisa fascinante, né?
de você entrar dentro da casa das pessoas. E o teatro não, o teatro é uma coisa para uma fatia muito elitista, né? São poucas pessoas que vão ao teatro, são poucas pessoas que pagam para ir ao teatro, né? E a televisão é um veículo de massa, né? E ela vai e entra na casa da pessoa, ela não pede licença, né? Então sempre me fascinou muito mais a questão da televisão do que do teatro mesmo. Ah, ok. César. Bernardo, eu gosto muito de fofoquinha, né? Aqui naqueles programas de fofoca, né? Live, mas a gente tem que perguntar que o público, igual você comentou, gosta de fofoca, a vida dos outros, né? Ah, o público adora, o público adora. Eu também adoro fofoca. É bom que a gente quebra um pouco o jogo, tá todo mundo muito sério aqui. Eu não né? Eu espero logo a minha vez para perguntar logo o detono, né? Comigo eu vou logo, os outros começam o clássico, eu começo logo um pesado, né? Porque sua vida é um reality pessoal, né? Posso dizer assim, até você mesmo abordou. Né? Mas a intenção é essa, César. Enquanto a Record não me contrata, ou a Globo para fazer o Big Brother, a gente vai fazendo da nossa vida um reality. A imprensa já fez isso, então não tem muito trabalho. Mas a minha pergunta é em cima, que é assim, em 2000 deixa eu ver aqui qual é a data que não pode errar, 2022, você assumiu a sua sexualidade, você é homossexual, certo? Sim. Só que no passado, sim. você tem relacionamento com Cortou um pouco, César, tá cortando um pouquinho. Isso lhe chateia muito as pessoas lhe compararem o ex de Glória Maria e não falar do Bernardo, porque, teoricamente, entre aspas, é um peso. É uma comparação, você pode dizer assim, entre aspas, viu? Que eu acho um privilégio para você, né? Ter conhecido uma espetacular muito. como pessoa em si. Eu não digo nem como profissional, porque o Estupião para mim é um ícone, infelizmente, né? Sim. Assim, isso lhe chateia, Sim. lhe comparar a Glória Maria, entendeu? Com sua vida pessoal, e sem falar com o Bernardo, ex de Glória Maria, não o Bernardo em si. Não, olha só, César, o que acontece? Como eu também sou assessor de imprensa, eu comecei a entender muito bem e ter uma compreensão melhor de como funciona a notícia. Não é uma coisa pessoal contra mim. O Saulo, que é do Fatos e Boatos, está aqui com a gente, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando o veículo publica uma notícia, e bota ex de Glória Maria, não é porque ele está querendo me desmerecer ou porque está querendo me diminuir, não é nada disso. É porque isso vai gerar mais interesse da pessoa clicar ali e ler a notícia. Entendeu? Então, assim, tipo, por exemplo, ex de Jojo Todinho, vai ter ex de Jojo Todinho, porque para a pessoa clicar ali, além de ter o nome da pessoa, né? Filha de Zezé de Camargo, vai ter filha de Zezé de Camargo. Então, assim, isso com o tempo, eu tenho, como assessor de imprensa e como meu próprio empresário, tentado desvincular aos poucos. Eu acho que só o fato das pessoas terem interesse na minha vida pessoal, hoje em dia, já é uma desvinculação, né? Porque hoje em dia o Bernardo já é mais protagonista da própria vida. Né? Então as pessoas querem saber com quem que eu tô na praia, com quem, se eu me separei, vira matéria, a minha separação, se eu fiquei com alguém, vira matéria. Então acho que com o tempo, conforme eu vou me restabelecendo e me estabelecendo como artista, isso vai desvinculando, mas é um processo um pouco lento, entendeu? Mas já melhorou muito, porque às vezes tinham matérias e manchetes que não tinha nem o meu nome. Era só ex de Glória Maria. Entendeu? Hoje em dia, já bota Bernardo Langlotti, ex de Glória Maria. Então, é uma coisa que vai sendo construída e vai sendo desvinculada aos poucos. Mas de maneira nenhuma me incomoda. Né? O que me incomoda é as pessoas acharem que sou eu que coloco esse título e que faço questão que isso saia numa matéria. A questão não é minha, porque eu não mando no Fatos e Boatos, eu não mando nos veículos de comunicação. Eles colocam isso para gerar engajamento e é super normal, faz parte, né? Para a notícia ficar mais atrativa. E é super normal. Então eu encaro com muita naturalidade, de maneira nenhuma me sinto incomodado. Até porque
a gente está falando de um ícone da televisão brasileira, né? De uma lenda do telejornalismo brasileiro. Então, eu me sinto honrado disso fazer parte da minha história, né? É assim, porque as pessoas às vezes não entendem e não sabem como é que funciona o engajamento, igual você falou, do mundo jornalístico, né? Entendeu? Então, assim, para a notícia vender, tem que colocar ex, fulano de tal, filho, entendeu? Até se chegar ao processo de Bernardo, com Bernardo está hoje estourado no Brasil inteiro, né? Até se chegar a isso, infelizmente, chegam, né? Mas a minha continuidade da pergunta é assim, como você conheceu a Glória Maria? Porque, assim, não é desmerecendo, porque você falou, era um ícone, né? Uma mulher que adora viajar, adora conhecer o mundo, né? Se você falar de Japão, ela sabe a comida do Japão. Se você falar da Grécia, ela sabe um prato da Grécia. É uma mulher que, se você falar de sapo, ela sabe de onde veio o sapo. A herança do sapo. Tipo assim, uma comparação bem drúxula. Então, assim, para você, até hoje, né? Você ficou abismado por ter relacionado com Glória Maria. Como você conheceu ela? Fala um pouco, por favor, sobre isso. Então, eu era modelo e aí tinha uma festa aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Para quem não conhece, o Copacabana Palace é um hotel 5 estrelas aqui do Rio de Janeiro, que já recebeu celebridades como Gisele Bündchen, Michael Jackson, Mick Jagger, enfim. É um hotel ícone e parece um palácio, um castelo encantado. Muito né? bonito, por sinal. Sim, e aí eu era modelo e eu tinha o sonho de ir nessa festa, nesse hotel, no baile de carnaval desse hotel. E eu não conseguia ir, não conseguia ser convidado, não conseguia. Só que assim, eu sou um cara muito determinado. Quem me conhece sabe que assim, o bagulho aqui é doido, entendeu? Enquanto eu não consigo o que eu quero, no sossego eu faço. E aí, um dia eu fiquei sabendo que tinha um promoter, uma pessoa que organizava esse evento e que levava alguns modelos para enfeitar o evento, né? Eu tinha 25 anos na época, então estava assim... Hoje em dia eu me sinto até mais bonito, mas enfim, tinha 25 anos, carinha de 25 anos. E aí eu peguei e falei, não, peraí, tem que ter um jeito. E liguei para a recepção do hotel, porque eu sabia que o promotor estava hospedado lá. E aí liguei para a recepção. E aí pedi para falar. Eu falei, olha, eu queria levar o meu book para você ver, porque eu sou modelo, não sei o que, não sei o que lá. E aí levei meu book. E aí eu fui selecionado para esse evento. E aí eu fiz 7 festas dessa, né? E uma delas estava a Glória Maria. E o que eu mais gostava desse evento é que eu conseguia ver as celebridades de perto, né? Como eu sou muito fascinado pelo mundo artístico, então teve um ano que eu vi a Adriana Galisteu assim do meu lado, então fiquei impactado, né? A Luana Piovani, a Luísa Brunet, enfim, todas essas personalidades e celebridades. E teve um ano que estava a Glória Maria. E aí eu fiquei muito impactado com aquela figura, porque me remeteu à minha infância, que quando eu era criança, estava deitado na cama, eu, meu pai e minha mãe, assistindo o Fantástico e ela apresentando. Então, quando eu vi ela, eu fiquei muito assim, impactado, né? Tipo, nossa, é a Glória Maria. Só que aconteceu uma coisa diferente das outras celebridades, porque ela me reparou, né? E aí, quando eu vi, ali já estava rolando um flerte. E aí foi assim que a gente se conheceu. Sim, né? Foi uma história assim, uma história mágica, num lugar mágico, né? Como se fosse um conto de fadas, entendeu? Exato. Inclusive, teve uma das entrevistas que você deu recentemente, né, sobre a questão da Glória Maria. Você até comentou, né, que no passado também sofreu etarismo, né? Como que foi essa questão? Então, porque o que acontece? Quando a gente o namoro estava indo muito bem até ele virar público,
né? Então a gente tinha uma vida de casal muito normal, como qualquer casal. A gente ia ao cinema, a gente saía para jantar, né? A gente fazia tudo que um casal normal fazia. Só que não tinham ainda flagrado nada, não tinha, a imprensa não tinha conhecimento do relacionamento, né? E aí o que aconteceu? Teve uma festa em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, de uma amiga da Glória, e aí nessa festa ela me apresentou publicamente. E aí, no dia seguinte, tinham fotos nossas, né, daqui onde o vento faz a curva, e a manchete era Glória Maria namora rapaz de 25 anos, pegou para criar. Eram muito tendenciosas as manchetes, né? Naquela época, eu não sei se ainda existia essa expressão etarismo, né? Mas acabou acontecendo. Isso, ela sempre foi muito reservada com relação à vida pessoal. Então, isso incomodou muito ela, né? As manchetes tendenciosas e todas muito preconceituosas com relação a ela estar saindo com um rapaz de 25 anos, entendeu? Então, nesse ponto, ela acabou sofrendo etarismo mesmo, porque acho que não importa se você está saindo com um rapaz de 25 e se a mulher tem 80 ou 73, ou ao contrário. É engraçado que ao contrário nunca espanta, né? O homem sair com uma novinha nunca é um espanto, né, para a sociedade. Mas quando é a mulher que faz isso, sempre rola um preconceito, né? Diminui a mulher de certa maneira, né? E isso, infelizmente, aconteceu, e aí foi o que, eu acho que, na época, o que mais atrapalhou, assim, o relacionamento, entendeu? Compreendo. Mas, o Bernardo, vocês, quando terminaram, vocês terminaram de boa? Vocês tinham contato? Ou não? Então, assim, terminou, acabou o contato? Não, a gente terminou, mas eu continuei indo nessa festa. Então, invariavelmente, eu a encontrava. E a gente tinha uma relação amistosa, a gente se cumprimentava, conversava. Mas, como ela também era muito ocupada, e eu fazia faculdade na época, né? Acabou que automaticamente cada um foi vivendo a sua própria vida, né? Então, a gente tinha um contato, mas não era um contato muito estreito. Era uma coisa muito de cada um estar vivendo. Eu fazendo minha faculdade, ela trabalhando na Globo, né? Então, acabou que não ficou uma amizade, mas ficou uma relação saudável. Não tinha uma briga, nem nada disso, entendeu? Eu queria aproveitar... Você chegou a ter contato com as meninas? Não. Só um minuto, Sidney. Não, eu não cheguei. Saulo, eu não cheguei a ter contato, porque quando eu a conheci, ela não tinha adotado as meninas ainda, né? As meninas vieram depois. E quando vieram, ela ficou mais ocupada ainda, né? Porque ela tinha que se dividir entre as gravações e as filhas, né? Então, eu acho que não cheguei a ter contato, não. Eu acompanhei, né, como público, de uma maneira geral, né? O fato dela ter adotado as crianças e tudo, achei muito legal, achei muito nobre, mas eu não cheguei a ter contato, não. Você sabe se a Glória ela tinha um contato com a Marina Rui Barbosa? Porque, né, com a morte da Glória, né, eu vi que a Marina se fez mais presente com as meninas e tal. Você sabe se tinha uma relação, assim, entre elas? Não sei. Porque depois ela foi se relacionando com outras pessoas e eu também com outras, né? Então você acaba criando, né? Cada um vive sua vida e há meio que um distanciamento, né? Então, não sei assim qual era a relação que ela tinha com a Marina Rui Barbosa. Não sei. Olha só, que interessante, né? Okay. Você falou que acabou ela se relacionando com outras pessoas, você também teve outros relacionamentos, né? E aí entrou na sua vida o Beto, né? Como que foi essa história? Fica todo mundo curioso, né? Essa passagem. Será que ele era bissexual? Se ele já se afirmava como homossexual? Como que foi essa passagem? E aí entrou o Beto na sua vida? Como que foi isso? Então, Sidney,
a questão de eu me assumir gay foi mais uma questão pessoal, que eu nem sabia que ia gerar essa comoção nacional toda, sabe? Eu chegou um momento que eu já tinha resolvido essa questão para minha família e já tinha resolvido para os meus amigos mais próximos. Mas algumas coisas não me incomodavam, porque às vezes eu chegava numa reunião de família, assim, de alguém do interior, sei lá, família de longe. E ainda rolava aquela coisa, e aí as namoradinhas e tudo, não era uma coisa que o Brasil inteiro sabia, né? Então ainda rolava algumas saias justas. Por eu ter namorado mulheres famosas, porque eu não namorei só a Glória, eu namorei uma outra mulher que também é famosa, rolava uma certa cobrança nesse sentido, das pessoas quererem me ver como alguma mulher. O que é muito normal quando um cara é gay, né? A família sempre, e aí, cadê a namorada? Não sei o quê. Rola sempre uma saia justa nisso, né? E aí o que acontece? Eu conheci um rapaz e me apaixonei. E aí eu falei assim, gente, eu não quero mais esconder as pessoas e nem passar por isso e nem fazer as pessoas passarem por isso. Então, isso eu acho que aconteceu há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E aí eu recebi um convite de uma plataforma gay que chama Fino. E eles falaram, a gente queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, tá bom, eu dou entrevista desde que tenho 16 anos, então para mim daí é uma coisa muito normal. Só que eles falaram assim, mas a gente quer que você conte a sua história. Aí eu falei, tá, eu conto a minha história. Aí ele falou assim, o repórter, não, mas eu quero que você conte a sua história. Aí quando eu vi que a plataforma era gay e vi o que ele queria que eu contasse, eu fiquei me perguntando, por que eu estou escondendo a minha história? Por que eu estou sustentando isso? Para agradar quem? Qual é o sentido disso? Sabe? Será que eu estou carregando um peso que é desnecessário e que só me faz mal? Entendeu? E aí peguei meu carro e fui pro estúdio em Copacabana e gravei. E lá eu abri meu coração com relação à sexualidade. E falei abertamente sobre isso. E falei o quão difícil é a gente lidar com isso. O quanto é difícil você se assumir. Quanto difícil é você lidar com isso publicamente e com a sua família. O quão a gente sofre. O quão é doloroso. E aí essa entrevista viralizou. E aí virou uma notícia no Brasil inteiro, a minha homossexualidade. Mas eu não tinha noção que isso ia reverberar tanto. Eu aceitei esse convite mais por uma questão de tirar esse peso. Mas por eu ter uma história midiática muito forte, acabou gerando uma comoção nacional e a notícia foi parar na televisão, no Fofocalizando, no SBT, enfim, tudo quanto era canto, você via a minha foto com a notícia. Bernardo Langlotti se assume gay, né? E aí eu acho que foi bom de certa maneira. Foi nesse período que o Beto entrou ou foi mais tarde? Porque você ficou um bom tempo com o Beto, né? Então, Sidney, eu vou te falar uma coisa. O único assunto que eu não falo hoje em dia é sobre esse rapaz, entendeu? Eu tenho os meus motivos, assim, geralmente eu falo sobre tudo. Tudo. É muito difícil eu não falar sobre alguma pessoa que passou pela minha vida ou algum fato em si. Mas com relação a essa pessoa específica, eu tenho os meus motivos para não querer falar, entendeu? Mas de resto a gente pode falar de todo mundo. Pode falar de Israel Cassol, que deve estar assistindo a gente. A gente pode falar de todo mundo. Como jornalista, eu não podia perder de perguntar, porque o público também fica curioso de saber, Lógico. Né? Não, Sidney, eu acho que você está certíssimo de perguntar. Ele ficou muito tempo com o Beto. Assim, né, não querendo, mas você ficou bastante tempo e o pessoal tem curiosidade de saber por que o término, entendeu? Mas assim, não. Se você puder, né, só explicar. Não, só o final. Ô, Saulo, eu entendo perfeitamente a curiosidade do público e o fato de vocês quererem saber e do público querer saber. Só que o que acontece? Tem certas histórias na vida da gente que a gente meio que guarda e fala, não quero mais falar. E assim, eu tenho motivos muito particulares, entendeu? Para não querer falar sobre esse acontecimento, sobre essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu entendo
o interesse das pessoas e do público, né? Mas eu dei uma entrevista falando e aí depois não quis mais falar porque eu achei que não Então vamos fazer assim, ó. Em vez de falar do antigo, vamos falar do novo. Vamos falar do Oba! novo amor, então. Ótimo, adorei a troca. Saulo, pode ir na sequência, Saulo. Depois- Você já se preparou algumas perguntas aí a respeito do novo amor, fica à vontade. Saulo Então, Bernardo, você foi flagrado. Oi? tá apimentado, viu? O Saulo tá bem Léo Dias hoje, hein? Mas aí tá quieto, Saulo, porque tem várias perguntas para ele fazer, ele tá tímido. Várias perguntas apimentadas, viu? Pode fazer, Saulo, por favor. Pode fazer, Pode Saulo. deixar. Vou fazer. Então, Bernardo, você foi flagrado, né, na Barra da Tijuca com o Israel. E como é que foi esse momento? Você já esperava? O que você acha? O que você acha que aconteceu, assim, que despertou um interesse pro pessoal? Porque no dia que eu me lembro, no dia que vazou as fotos, a primeira coisa que eu vi foi no Twitter e o pessoal já comentando, milhares de comentários, foi até na Choquei. E o que você acha? Por que essa curiosidade do pessoal? Porque ele era casado? Isso que eu não entendi, ele era casado? E aí, como é que foi a situação? Então, o que acontece, Saulo? Na realidade, não é a primeira vez que eu sou flagrado com paparazzi, né? Tipo, do outro relacionamento, esse relacionamento que vocês perguntaram aí, que eu não quis falar, eu também foi descoberto pela imprensa, né? E João, não foi pago não, querido. O outro perguntando se o flagra foi pago. Foi pago não, amigo. A gente já está no patamar da fama que a gente não precisa mais pagar, não. O que acontece, ô Saulo? Quando eu conheci esse rapaz que vocês perguntaram, já foi uma coisa flagrada por paparazzi. Aqui no Rio é muito comum você ter paparazzi em praia, em barzinhos e tal. E assim, as pessoas criaram um interesse muito grande pela minha vida pessoal. Eu acho que depois do falecimento da Glória, esse interesse ele aumentou um pouco mais, porque a minha força como pessoa pública aumentou muito também, né? O fato de eu ter dado uma exclusiva para a revista Veja, depois do falecimento, criou-se, e o fato de eu ter me separado também, eu acho que as pessoas queriam me ver com quem que eu ia sair, né? Ou se eu ia sair com alguém. E o Israel Cassol, ele é um cara incrível, é um fofo, um querido. Eu sou apaixonado por ele como pessoa, como ser humano e como homem também. E ele não é aqui do Rio. E a gente se conheceu no Instagram. Eu já conheci o trabalho dele, porque ele já também é uma pessoa pública, também é uma pessoa famosa. E eu estava solteiro já, né? E convidei ele para vir aqui para o Rio. E aí ele veio e a gente foi para a praia da Barra da Tijuca. E só que assim, a gente não imaginava que ia ter um paparazzi ali, entendeu? Provavelmente ele não estava ali por causa da gente, ele estava ali para flagrar quem fosse naquele dia de sol, naquele ponto da praia, né? E aí aconteceu o flagra, e aí me surpreendeu, porque foi uma coisa que foi muito grande, né? Foi parar no Choquei, que tem mais de 20 milhões de seguidores, no Alfinetei, que também tem mais de 20 milhões de seguidores, foi parar na televisão, no programa da Sônia Abrão, em 2 semanas, em uma semana, e na semana que vem também a mesma coisa. Então, assim, Metrópolis, Contigo, por mais que eu entendesse que as pessoas têm interesse na minha vida pessoal, foi uma coisa que, tanto para mim quanto para o Israel, deixou a gente surpreso. A dimensão que isso tomou, né? Foi uma coisa que tomou-se uma dimensão enorme, né? Ficou mais de 10 minutos a Sônia Abrão falando da gente. Eu jamais achei que isso pudesse acontecer, ou achei que eu tivesse essa importância toda, mas realmente aconteceu, né? César Irará, sua vez, César. E desculpa que eu estaria aqui. E você se sentiu incomodado com isso tudo que aconteceu? Você acha que pode prejudicar a sua carreira? Não, de maneira nenhuma, porque o que acontece hoje em dia, Saulo? Eu estudo muito
o mundo artístico, até porque eu faço a minha própria assessoria de imprensa e eu sou meu próprio empresário. Então a gente tem que estudar muito o cenário artístico. Hoje em dia, a imprensa ela tem muito mais interesse na sua vida pessoal do que na sua vida profissional. Né? Então, assim, é a Vanessa Camargo que separou do Marco Boaz, é o Marcos Boaz que está com a Isis Valverde, e assim sucessivamente. É a Grazi que separa do Cauã, e aí daqui a pouco quem que está com quem. A imprensa se alimenta disso, muito mais do que a novela que a atriz está fazendo, ou a música que o cantor está lançando. Então, eu como um cara de 40 anos, eu tenho que entender que esse circo faz parte do meu trabalho. Né? Eu não posso chegar e ser uma pessoa falar assim, eu não gosto disso. Não, isso faz parte. Né? Eu até me sinto até prestigiado de ter essa importância, essa relevância toda. Porque se eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade e estou desde de então batalhando para conseguir isso, seria meio incoerente da minha parte chegar e falar assim, eu não gosto, eu não quero, entendeu? Não faz o menor sentido, né? Então faz parte. Sim. Faz parte do nosso trabalho a gente entender que o público tem essa curiosidade. E que bom que tem, porque se tem é porque a gente chegou onde a gente gostaria, né? E isso é gratificante. Mudando um pouquinho de assunto, ô Bernardo, recentemente, né, que saiu uma matéria na Fábio Oliveira, que está no Metrópolis, ela falando sobre assessoria, né? Que você está fazendo assessoria de graça e que tem muitos assessores aí por conta com você. Né? Por quê, Paulo? Porque o que te levou? Não. Você acha que tem muitos assessores revoltados? Porque a assessoria é paga, né? Quando é uma página mas eu tô cagando pros assessores. Eles são sanguessugas mesmo, entendeu? Só tiram dinheiro dos artistas, estou nem aí para eles. Entendeu? Eu quero que eles vão todos pro inferno. Eu não preciso deles para nada. Entendeu? O que acontece, Saulo? O que aconteceu foi... o César tá rindo. Eu não preciso dos assessores para nada, eu que faço minha própria assessoria e faço melhor que eles. Porque eles fazem mais do mesmo e cobram uma fortuna dos artistas. O que acontece, Saulo, nesse fato da coluna da Fábio Oliveira? Eu não vendo assessoria de imprensa, né? Eu não sou aquele assessor que capta gente para vender pacote de assessoria de imprensa. Porque, graças a Deus, eu me estabilizei financeiramente. Eu não preciso fazer isso. Então, assim, eu não quero vender uma assessoria de imprensa para daqui a pouco ter uma mala na minha cola, no meu ouvido, me cobrando resultado de uma coisa que eu não quero fazer. Então, o que eu faço? Eu sou o meu próprio assessor de imprensa, eu sou o meu próprio empresário, eu faço parcerias com artistas, parcerias com blogs, parcerias com veículos de comunicação, parcerias com televisão, parcerias com rádio. Todas as parcerias envolvem o nome do Bernardo Langlotti, entendeu? Tá tudo linkado. Então eu não vendo pacote de assessoria, eu não assessoro nenhum artista. Eu apenas não preciso desses sanguessugas, desses assessores de imprensa, entendeu? O fato é apenas esse. E o que aconteceu com relação à Fábia? Eu estava conversando com uma cantora, que é famosa, aqui no direct, e estava conversando com ela despretensiosamente, porque é uma menina que eu conheço há 1000 anos, que mora aqui no Rio de Janeiro, e eu estava conversando com ela, e dei a minha opinião, porque ela falou que tinha um assessor de imprensa X, que eu sei quem é, e eu dei minha opinião. Eu falei, olha, a assessoria de imprensa paga é uma furada, porque eles fazem mais do mesmo, eles não estão assessorando só você, eles estão assessorando 20, 30. E aí, de vez em quando, ele publica uma notinha para calar a tua boca porque você está pagando. Entendeu? Então, eu dei minha opinião nessa conversa com ela. E aí, eu falei para ela, eu não cobro para fazer assessoria, eu faço parcerias. Até porque esse não é o meu ganha-pão, não é o meu intuito ter clientes como assessor de imprensa. Eu vou fazer a assessoria de imprensa do Bernardo Langlotti e vou ter N parceiros. Sempre que vocês verem eu falando de algum produto, ou de alguma empresa, ou de algum artista, é porque essas pessoas estão envolvidas com o meu nome. Entendeu? E aí eu falei para ela na conversa que eu não cobro para fazer assessoria de imprensa, que eu faço parceria. E aí ela printou essa conversa e mandou para a Fábio Oliveira. E aí a Fábio Oliveira publicou essa nota. Eu até mandei um direct para ela para agradecer, né, para a cantora, no caso, porque fazia muito tempo que eu não saía na coluna da Fábia, então eu fiquei feliz, né? É verdade. E deixa eu te perguntar, a Fábio Oliveira chegou a entrar em contato com você
para saber o certo essa história? Não. Porque seria o certo, né? Não, mas eles não entram, não. Como jornalista. Não, eles não entram, não. Não é a primeira vez que eu saio na coluna da Fábio. Eu já saí. Eu já saí algumas vezes na coluna da Fábio. E assim, eu já fazia algum tempo que eu não saía na coluna dela, mas geralmente eles não checam esse tipo de informação, não. Por que acontece? A imprensa, a coluna do Léo Dias, da Fábio, eles se alimentam de polêmicas, entendeu? Então, nunca é do que está fazendo profissionalmente, é sempre alguma coisa polêmica. E aí, o que acontece? Eu achei bom, eu acho bom, porque tudo é divulgação. E assim, tinha minha foto, o meu quadradinho da coluna dela, aí do meu lado o Faustão e do outro lado o Neymar. Gente, tudo de bom, adoro, glamour, brilho, fama, entendeu? Tipo, me sinto lisonjeado. Eu não vejo isso como uma crítica. Tanto que eu publiquei no meu feed o quadradinho da coluna dela, entendeu? Então, assim, isso é um termômetro de visibilidade. Porque se eu não fosse uma pessoa relevante, ela não publicaria a notícia. Então, essa é a questão, entendeu? Então, eu não... são coisas que eu me sinto prestigiado, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Bernardo? João, vai pra puta que o pariu, João. Tem um aqui, sai da live, para de seguir. Ai, meu Deus do céu. Bernardo, eu ia até falar de lembrando. agradecer a João. Oi? Eu ia até falar de João agora, né? Do comentário de João. E falar para as pessoas também fazer perguntas, se tem curiosidade, sobre o Bernardo, né? Bernardo, você sabe que hoje você não é mais uma pessoa comum, né? Sim. Às vezes você pega, tipo assim, igual indo para a praia, sem pensar que vai ter algum holofote, alguém para lhe tirar uma foto e está na rede social. Às vezes você se pega despercebido por essa situação, entendeu? Na praia, porque teoricamente você perdeu sua vida pessoal e privada com o anonimato, né? E minha pergunta é até também em cima de João, que falou agora, né? Assim, essa parte dessa galera que faz esses comentários, a psicologia, por você ser estudado, lhe ajuda você a lidar com a fama? Como você está lidando hoje com a fama diante de tantos morteiros, você está ouvindo aí, né, que aqui é São João, tantos morteiros, tantas coisas que as pessoas falam a seu respeito. Como você lida com isso? Então, o que acontece? Na realidade, o João Neto, ele é um fã incubado. O que acontece, ô César? Deixa eu te falar. Ninguém chuta cachorro morto. Entendeu? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém publica notícia de gente relevante. Entendeu? Então, assim, quando eu recebo um hater, quando eu recebo uma crítica, quando eu dou um Google no meu nome e vejo uma coisa negativa, eu vejo isso como um termômetro de visibilidade, como um termômetro do meu alcance. Porque se eu não tivesse relevância nenhuma, o João não estava aqui enchendo a porra do saco, né? A Fábia não teria colocado falado o que ela falou, e etc e tal. Então, ser famoso requer paciência, né? Ser famoso requer compreensão, você ter compreensão que muita gente gostaria de estar no meu lugar, né? Então, assim, às vezes incomoda, né? Só que eu não estou aqui nem por causa disso, nem por causa daquilo. Eu estou aqui porque eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Então foi toda uma construção, entendeu? Só que muita gente quer estar no seu lugar, muita gente quer ser você, né? E aí vem essa questão do hater, vem essa questão das pessoas às vezes se incomodarem um pouco de onde você conseguiu chegar, né? Você hoje, posso dizer, um influencer digital, né? Praticamente, às vezes o seu nome se sobressai, né? Mais que vários influencers digitais, né? E, pelo menos você é a sensação do momento, né? Posso dizer assim, né? Tirando o presidente e a guerra, que infelizmente está acontecendo ainda aí, você hoje todos os holofotes, todo mundo quer uma notícia, porque
o jornalismo, né, os sites e a televisão, principalmente de fofoca, vive do clique e do controle. Quero assistir Bernardo, quero assistir fofoca de Bernardo, né? Sim, sim, sim. Sim, eu acho assim, César, eu acho que hoje em dia eu estou colhendo tudo que eu plantei, entendeu? Tudo que eu fiz na minha vida, todo o meu corre, né? Todo o meu sacrifício. Eu acho que o Sidney e o Saulo, eu acho que eles acompanharam muito, ou boa parte desse processo, né, de crescimento do meu nome, da minha carreira, do meu crescimento como pessoa pública, como personalidade. Então, assim, é uma construção, não é uma coisa assim, você acorda e fala assim, ah, hoje eu vou ficar famoso. Hoje eu vou aparecer na televisão. Hoje eu vou ser notícia no Brasil inteiro, vai ter todo mundo falando de mim. Né? Como o caso do Israel Cassol, que foi um espanto, né? Porque todo lugar que você olhasse tinha aquela foto. Não foi, Saulo? Todo lugar que você olhasse tinha aquela foto. E assim, Foi. eu falava, meu Deus. Realmente foi. Tipo assim, o Brasil inteiro falando só daquilo. Mas assim, é porque existe a relevância do Bernardo como personalidade e, óbvio, existe a relevância também do Israel Cassol, que também tem uma carreira. Então, assim, eu acho que chega um momento que é a sua vez. Todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem a sua vez. E agora chegou a minha. Então, assim, para quem não gosta, gente, vai ter que aceitar, porque a gente está no final de junho, né? Em julho tem mais, entendeu? E agosto vai ter mais ainda. Então, assim, vai ter que aceitar, porque não vai ter jeito, entendeu? Aproveitando, Bernardo, recentemente também você foi entrevistado por vários veículos de comunicação, falando também, né, sobre a sua amizade, né, com o Jeff Machado e o caso que ocorreu com ele, né? E eu não poderia deixar de aproveitar esse momento também para te dar voz em relação a isso. Dá um Google, Nani, dá um Google, Israel Cassol, dá um Google. Aí você vai saber quem é, amiga. Ah, fala. Hoje eu tô meio da pá virada, hein? Vocês não vêm me encher a porra do saco, não, hein? Não, então. Alguém perguntou o quê? Quem é Israel Cassol? Eu falei para dar um Google. Nani, eu vou fazer uma matéria exclusiva no Fatos e Boatos. Fatos do JP também. Olha, Quem não tá seguindo, segue aí, @FatosBoatos, @J6. Só conteúdo bom. Podem seguir. E segue também o perfil verificado de Bernardo Langlet, né? Não esquece. Exatamente. Sei que agora todo mundo está comprando selo, mas o meu eu não comprei não, tá, gente? O meu foi verificado mesmo. Maravilha. Então, agora, fechando César gostou, né, César? Você viu que eu sou animado, né, César? Eu vi que, graças a Deus, que você é realista, né? Você, como você falou, desde pequeno, né? Você construiu a sua história, vem construindo a sua história e vai construir muito mais que você realmente, entendeu? Você, quando você não quer falar, não fala. Não quero falar igual você acabou de abordar, não quer falar sobre Beto, né? Então, assim, isso lhe dá uma notoriedade, isso lhe dá uma confiança, isso lhe dá até presar de pessoas chegarem para você e fazer a pergunta. Porque você vai responder na lata. É isso, eu quero falar sobre isso, eu vou falar. Eu não quero falar e acabou, pronto. Entendeu? Sim, com certeza. E assim, César, o que acontece? Eu fiquei desde os 15 anos esperando meu momento. Agora que chegou o meu momento, gente, quem não gosta vai ter que aceitar, porque não vai acabar aqui. Entendeu? Não vai acabar aqui. Daqui a pouco vai ter outra. Saulo, já. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Conta uma exclusiva. Já pode me mandar no Fatos e Boatos. A exclusiva. Deixa uma exclusiva pra gente. Eu sei que você, posso dizer assim, né? É a bola de ouro do Brasil no momento, né? Você é a bola de ouro desse métier, né? Dessa classe artística, entendeu? E a minha pergunta, logo já quase 1 hora de live, né? Vou fazer uma pergunta assim. Nossa, nem parece, gente. Porque tá tão gostoso aqui. Fofoca veio dos outros, tem papo de jornalista. Tá tão legal. Papo de jornalista é assim. Fofoca veio dos outros, o tempo voa. Entendeu? Com certeza. Se hoje fosse para escolher, né,
entre o seu passado e o seu presente hoje, como você, no caso, essa vida de glamour como você tem hoje da rede social e você ser um ator, o que você prefere ser? Então, eu acho assim, o César, eu estou feliz com o que Deus me deu, sabe? Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus quisesse que eu fosse aquele ator, que fizesse teatro... Uma vez, eu estava numa aula da Cal, e aí um professor falou assim para mim: Bernardo, você não tem vocação para fazer teatro, você tem vocação para o glamour televisivo. Então, eu acho que a gente acaba indo mais para... Ó, o Saulo está indo. Eu acho que a gente acaba se dando melhor no que a gente faz melhor, né? Talvez eu seja muito melhor sendo um apresentador, sendo uma pessoa pública, uma pessoa polêmica, sendo uma pessoa com uma personalidade e uma posição forte, né, do que um ator de teatro, um ator de novela, né? Então, assim, eu acho que vai ver que foi por esse caminho, por isso, porque eu tenho essa facilidade de me comunicar, tenho uma facilidade enorme de fazer a minha própria assessoria de imprensa, de fazer o meu nome estar em evidência, né? Então eu acho que eu não trocaria o que eu tenho hoje por nenhuma novela da Globo, do SBT ou da Record, porque eu acho que eu estou feliz com o que eu tenho hoje, sabe? Eu me sinto realizado aonde eu consegui chegar. Porque não foi fácil, foi com muito trabalho, né? Então, quando a gente vê um pentelho aí falando alguma coisa, é porque as pessoas não têm noção do trabalho que dá para você chegar ao ponto de ir numa praia, ter um paparazzi, ou ao ponto das pessoas quererem saber por que você se separou, ou por que você está com fulano, ou se fulano é casado, ou se fulano não é. As pessoas não têm noção da manutenção que se faz para estar sempre na mídia, né? Então, é muito fácil apontar e falar, difícil é ser exemplo, né? Falando nisso, né, desculpe estar falando direto, assim, recentemente teve um atrito mas você não, esqueci o nome do programa agora, da Globo, né, dos dois apresentadores, certo? Porque ficou uma situação ruim no encontro, e ficou uma situação ruim, obrigado, ficou uma situação ruim que todas as televisões de fofoca bateram isso de manhã, de tarde e de noite. Tanto que quando começava o encontro, a gente via nítido o desconforto dos dois. Hoje já está normal. Eu vejo aqui hoje na live, assim, você não fica com medo dessas pessoas pegarem essa mini parte que você acabou de falar agora de João, e as pessoas conturbarem, criar um atrito pior sobre você, porque assim, você sabe que o jornalismo, né? César, de fofoca, né? César, deixa eu te falar uma coisa que o Saulo e o Sidney sabem. Eu sou uma pessoa destemida. Eu não tenho medo de nada, entendeu? Medo de nada. Até porque se eu tivesse medo de alguma coisa, eu não era quem eu sou, né? Eu não tinha o peito e a raça de estar onde eu tô, né? Porque eu vou te falar, para ser quem eu sou, tem que ter muito peito e muita raça, entendeu? Então eu não tenho medo de nada. Quer partir... César, você não tem noção do que eu vejo as pessoas falando de mim na internet. O que eu vejo de vídeos de alguém, né, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não vou dar esse palco, mas de alguém falando de mim na internet. Talvez o Sidney e o Saulo já tenham visto. Então, assim, se eu for parar a minha vida para me incomodar com que João, com que Maria, com que Fernanda estão falando de mim, eu não vivo. Entendeu? Então, assim, nada me abala. A única coisa que me abala é a doença. De resto, nada me abala. Bernardo, e você mostrou aí a vontade de participar da Fazenda, né? Sim. E já estão sendo divulgados alguns nomes aí. Você participaria se você fosse chamado? Cadê Carelli aqui? Pois é. Então, eu cheguei no ano passado, eu participei de uma seletiva para 2 reality shows. Fazer um reality show é um dos meus sonhos e um dos meus objetivos. Porque eu acho que tem tudo a ver comigo, porque eu acho que hoje em dia o reality show ele dá mais projeção e mais visibilidade do que uma novela. É um produto televisivo que é muito mais consumido do que a própria teledramaturgia, né? Então eu tenho essa vontade. Ano passado eu fiz
para um reality de casal e fiz para um outro reality da Record. Só que não era aquele momento, né? Esse ano não sei se vai ser o momento, ou se vai ser ano que vem, enfim. Mas é uma coisa que eu sei que em algum momento vai acontecer, entendeu? Porque a gente está caminhando para isso, né? Você sente, você é sensitivo, você sente que vai chegar uma hora que você vai para algum reality show? É isso? Tenho certeza absoluta. Aguarda aí. Ó. Oi? Já pode estar quentinha aí, dessa virada aí. Eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê, Saulo? Porque eu acho assim, eu jamais poderia imaginar, quando eu comecei a minha carreira, que eu chegaria onde eu cheguei. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita certeza das coisas, sabe? E eu tenho certeza absoluta que em algum momento eu vou entrar em um reality. Entendeu? Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser ano que vem, mas que vai acontecer, vai. O César está passado assim, com a minha determinação, né, César? Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta, mas eu sei que você responde na lata, né? E certo assunto eu não gosto de comentar, que é política, futebol e religião. São 3 assuntos que batem de frente mesmo, né? Mas você olhou para mim assim, eu não queria perguntar, mas vou perguntar. Qual a sua religião? A sua religião? Eu não tenho preconceito de religião nenhuma, mas assim, então, normalmente o espírita, normalmente aqui na Bahia chama do candomblecistas, né? A gente tem essa visão, teoricamente, um pouco, né? Não é que isso é assertivo, né? Nada certo, né? Mas pelo menos a gente faz uma ideia, a gente faz uma projeção, faz um caminho, entendeu? Então, assim, você podia falar um pouco da sua religiosidade, por favor? Lógico. Então, César, a minha religião é fazer o bem. Não tem uma religião específica. Porque eu acho assim, a gente vive numa sociedade muito hipócrita. A pessoa vai lá na igreja, reza, ajoelha no milho, faz e acontece, na prática faz tudo ao contrário. Na prática, ela maltrata o porteiro, ela humilha a doméstica, né? Ela não cumprimenta o vizinho no elevador, entendeu? Então, é uma hipocrisia. Então, assim, eu não frequento nenhuma igreja, não tenho uma religião específica, mas eu tento ser uma pessoa boa, eu tento ter um bom coração, eu tento fazer amizades, fazer parcerias, eu tento ser uma pessoa que no que eu puder ajudar você, eu vou ajudar, entendeu? Então eu tento praticar o bem no meu dia a dia, que eu acho que isso é o mais importante. E aí, é isso, essa é a minha religião. E eu acho que se todo mundo pensasse assim, estaria maravilhoso. Porque não adianta você ir para a Assembleia de Deus, virar um fanático, dar o dízimo, e na prática da sua vida você só fazer merda, entendeu? Não adianta nada. Você tem que praticar a tua religião, o bem, você tem que praticar a bondade, a sua nobreza no seu dia a dia. Entendeu? Não adianta você ir para nenhuma religião e no seu dia a dia você só fazer cagada. Então é assim que eu penso. E é assim que eu faço. E eu acho que é por isso que Deus me abençoa. Porque Deus vê tudo o que acontece na vida da gente, né? E aí ele vê, pô, o cara tá lá batalhando, o cara é esforçado, o cara é do bem. Vem cá, meu filho. Vem cá que agora eu vou te honrar. Eu acho que é assim que acontece. Até porque também o Deus é único e o melhor Deus é o amor. Deus representa o amor. Sim, entendeu? Sim, exatamente. Eu penso igual você. Exatamente. Bernardo, eu sigo uma religião normalmente, mas para mim eu gosto de todas as religiões. Porque adorando a Deus, amando a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, para mim já é amar a Deus, já é seguir a Deus. Também estou por aí. Por favor, Cílio. Sim, eu vou aproveitar para agradecer, né, as pessoas que estão nos assistindo, que são muitas pessoas aqui. Esses números aqui de live da visualização do Instagram não são verdadeiros, não, porque eu estou vendo toda hora alguém entrando aqui. Tem bastante gente assistindo a gente aqui e eu quero mandar um abraço. Inclusive, tem alguém que te entrevistou aqui na semana passada, o Lourinho do Esquinão, também está aqui te privilegiando aqui, assistindo a live com a gente. E tem alguns comentários interessantes aqui, né? Tem alguém que comentou aqui que
é uma live de produtividade, né? Foi a Gilmara Souza Oficial, né? Uma live produtiva, poucas pessoas, né, por aí fazem uma live como essa. Então, beleza, agradecer sempre ao público nosso que está nos assistindo, né? E eu não poderia também deixar de falar, aproveitar esse momento para falar de duas coisas. A primeira é sobre o Jeff, né? A gente sabe que o episódio que aconteceu lamentável aí com o Jeff tem marcado, né, a nossa triste convivência, né, com a dramaturgia e os sonhos das pessoas que são usados aí para ambições, né? E em seguida eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre o mercado de dramaturgia, porque teve muita mudança desde a entrada dos streaming. Então, você quer que eu comece? Então, com relação ao Jeff, na verdade são dois assuntos bem distintos, né? Com relação ao Jeff, é um crime, né, que chocou o Brasil, que ainda está chocando, né? Foi um crime bárbaro. E o que eu fiz nesse caso foi só contar a minha história, né, com relação a... Porque acabou que eu passei por uma história muito parecida com o Jeff, com o mesmo personagem, que foi o rapaz que foi preso recentemente, né? Então, quando eu vi aquilo na televisão, ainda mais tendo a força que eu tenho hoje como personalidade, eu me senti na obrigação de contar a minha história, de contextualizar a minha história. Muita gente ficou com muito medo pela minha segurança, né? Com relação... Porque eu moro no Rio de Janeiro, né? E muita gente ficou apavorada, porque na época que eu falei, eu conversei com o Jornal da Record, com o SBT e com a Bandeirantes. E muita gente ficou muito apavorada. Nossa, você vai falar, você tá louco. Vai acontecer alguma coisa com você, não sei o quê. Só que como vocês viram aqui, eu sou uma pessoa destemida, né? Não tenho medo de nada. E eu achei que eu poderia contribuir de certa maneira contando a minha história. E aí foi o que aconteceu, né? Eu acabei contando, porque não foi uma coisa que aconteceu só com ele. Acontece todos os dias com vários jovens atores. Que é essa questão de você brincar com o sonho das pessoas, que é essa questão de você querer vender ilusão, querer vender sonho. Algo que é muito cruel, né? E aí eu achei que seria importante eu falar, né? Seria importante eu usar a minha força até para fazer um alerta para as pessoas, né? Para ficarem mais ligadas, para tomarem mais cuidado, para não aceitarem qualquer coisa em nome de um sonho, né? E foi o que aconteceu. Agora, com relação à teledramaturgia, eu não acho que ela esteja crescendo, não. Eu acho que ela está perdendo espaço. Porque a internet, ela tomou muito espaço da teledramaturgia, né? Você vê que as emissoras só mandam atores embora, né? Você vê, às vezes, tipo, atores assim muito consagrados, como Miguel Falabella, atores que você achava que nunca iriam sair da televisão, e principalmente da TV Globo, que é o sinônimo de teledramaturgia que a gente tem no Brasil, e você vê atores sendo dispensados, grandes atores, grandes ícones, né, que fizeram coisas muito relevantes na teledramaturgia sendo dispensados. Porque a televisão não tem a mesma força que tinha, né? Por exemplo, eu não tenho televisão no meu quarto, não assisto mais televisão. Hoje em dia, uma criança, na minha época, quando você queria entreter uma criança, você botava a criança em frente à TV. Hoje em dia, você dá um celular para entreter a criança, né? Não usa mais se botar na frente da TV. Então, eu acho que a teledramaturgia está cada dia perdendo mais espaço para a internet, né? Eu acho que ela, em vez de crescer, ela está decrescendo.
Mas isso também veio de Maravilha. encontro. A pandemia veio, todo mundo ficando em casa. Então, assim, a internet tomou conta. E diante disso, por exemplo, existe algum desejo ou alguma coisa que você deseja chegar, lhe inspirar a fazer ainda? Então, eu sou apresentador, né? Eu também apresento. Mas eu quero primeiro fazer o reality, aí depois eu vejo o que eu faço. Mas o meu foco mesmo agora é o reality. Aí depois, quem sabe a Record, a Globo, me contrata para apresentar uma atração, hein? Ia dar Ibope, com certeza. Bernardo, voltando ao assunto do Jeff, né? Eu vi, acho que foi até na sua página, que foi divulgado, né, que você conversou com a Isabelle Benito. Você conhecia o... Saulo, você seu tinha som contato com o sumiu. Jeff? Saulo, seu som sumiu. Não, mas eu tô ouvindo, Saulo. Isabelle Benito, não é isso? Isso. Você chegou a entrar ao vivo, né, no programa da Isabelle Benito. Sim. Então, eu queria que você falasse se você conhecia o Bruno ou o Jeff, se você tinha uma certa amizade com ele. Não, então, o Jeff eu conheci pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas no caso do Bruno, eu passei pela mesma situação que o Jeff, só que de uma maneira um pouco diferente. Então, assim, aí por isso que eu quis falar. Eu achei que era importante nesse momento mostrar que houveram outros vítimas. Que não foi só o Jeff. Que era uma coisa que ele fazia com vários artistas. Tá, aí ele já chegou. Na verdade, você passou com o Bruno ou foi com outra pessoa que tentou? Com o Bruno. Foi com o Bruno. Ah, foi com o Bruno? De você também, né, ser escalado para alguma novela na TV Globo? Seria isso que aconteceu? O Vitor tá dizendo que tá tendo eco. Então, o que aconteceu comigo? Especificamente, Saulo? Teve uma época da minha carreira que eu tentei muito ser ator de televisão. Muito. De todas as maneiras que você possa imaginar. E o que eu fiz, muitos atores fazem. Porque chegou um momento da minha carreira que eu fiquei tão conhecido que eu falei, quer saber? Tô cagando pra televisão, vai todo mundo se foder. Entendeu? Sabe? Mas não acontece isso com todo mundo. A minha história é um pouco diferente, né? E aí, nessa época que eu quis muito ser ator de televisão, eu fiz um teste na Record para fazer uma oficina de atores na Record. E aí que eu conheci o Bruno. E aí que veio toda a minha história com relação a eu ter sofrido coisas parecidas que o Jeff também sofreu. A gente está enfrentando um probleminha com eco aqui, né, na live, não sei o que está ocorrendo, algum problema. A gente está enfrentando um probleminha na live, não sei o que está ocorrendo. É muito palavrão que a gente falou, ô Sidney, aí deu eco. Mas assim, estamos chegando já a 1h20 de live. Eu gostaria de agradecer quem está conosco, né, todo esse tempo, desde as 20 horas aqui, e dizer também que o JC tem sempre promovido lives de conteúdo que não sejam assuntos peculiares, mas assuntos de utilidade pública, assuntos com bastante teor de qualidade, né? Então, a gente está sempre, toda semana, fazendo lives, então quero convidar o público para estar assistindo todas as nossas lives aí semanalmente. Quero aproveitar também, acho que o eco deve ter terminado um pouco, porque eu não estou ouvindo o eco. Mas, eu também não estou ouvindo, não. Então, quero aproveitar também para César e Saulo fazerem as suas considerações finais, depois que a gente começar a fazer uma rapidinha aqui com o Bernardo, como a gente fez na última live aqui também, né, com o Tony Campbell. Aí eu vou falar duas palavras. O Vitor falou que passou o eco. Maravilha. Olha, então... o Vitor Pape está assistindo a gente da Flórida, tá? Que é meu amigo. Então, Vitor Pape.
Um beijo pro Um abração Vitor. pro Vitor. Um beijo pro Meu Vitor. Vitor. Meu Vitor. Tá lá na Flórida assistindo a gente. Tá lá na Flórida Olha, o assistindo a gente. fantasma do Eco voltou, mas vamos lá. O fantasma do Eco voltou, mas vamos lá. Tem um quinto elemento aqui. Tem Foi um prazer elemento aqui. estar com você nessa live aqui hoje. Aqui no Nordeste hoje é São João, maior festa. Como o Saulo me contou, quando o Saulo e Sidney me falou da live, eu falei, Ele pagou um beijo é também. festa para participar dessa live. Né? Fiz questão de participar, porque eu vejo sua história, pesquisei sobre a sua história e vi o quanto você é uma pessoa lutadora. Então, você quer conquistar seu espaço, entendeu? E fala mesmo abertamente, e não está nem para as críticas, e foi perceptivo aqui na live isso, porque eu gosto de escrever, mas eu gosto de ver. Né? Eu sou jornalista que eu gosto de ver, sentir a pessoa. Né? Porque às vezes a gente escreve em cima de comentários de outros, em cima de ideias de outros. Às vezes é muito bom. É maravilhoso quando a gente tem a nossa própria ideia em si, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer a todos os presentes, especialmente a Sidney, especialmente a Saulo, ao J6 por essa oportunidade, e a você por estar aqui conosco nesse sábado à noite, fazendo essa live, que para mim foi muito gratificante, né? E para mim serve como exemplo, viu? Eu me inspirei, sério mesmo, em muitas coisas que você falou aí, eu passei, principalmente na área de jornalismo, sabe? Eu queria ir para o jornalismo, no momento eu não pude ir, porque minha família não achava que eu não ia chegar lá, então me formei em outra área, sou administrador, e por último me formei em jornalismo. Eu fiz o que eu quero e hoje vou em busca do que eu quero, do que eu desejo, o que é bom para mim, que me deixa mais feliz. Mas, obrigado pela live, entendeu? E a gente se vê aí em fofocas, você sabe que a gente adora agora, adora fofoca, né? Bota no Fatos Com certeza. e J6, viu? Favor, Com certeza. César, deixa eu falar só uma coisa para o César. César, obrigado, querido, pelo carinho. O que acontece? É importante a gente sempre ressaltar o seguinte, que a gente só consegue ser feliz fazendo o que gosta. Só fazendo o que gosta. Então, hoje em dia, eu me considero uma pessoa feliz porque eu faço o que eu gosto. Entendeu? Então não adianta a gente querer se enganar, querer fazer o que a mãe fala, o que o pai fala, o que dá mais dinheiro. A gente tem que fazer o que pulsa o nosso coração. Então eu só consigo fazer o que eu faço e ter essa força por saber que está dentro do meu coração, é minha vocação, entendeu? Eu nasci para fazer isso. Maravilha. Saulo. Eu acho que, Maravilha. acho que o Bernardo disse Saulo. tudo. Oi, eu já vou então continuar aqui. Bernardo, quero agradecer também. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ser o nosso segundo convidado aí da live. Você é um coração gigante, né, gente? Não tem nem o que falar do Bernardo. Muito obrigado também por estar assessorando aí o Fatos e Boatos. E vida que segue, vamos que vamos. Obrigado, Saulo. Olha, dizer que você também é um fofo, um querido, dizer que eu torço muito por você e também te parabenizar por Fatos e Boatos, que está sempre aí por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos. Você faz um trabalho incrível e está de parabéns. E eu também adoro você como pessoa, como profissional. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Eu também quero agradecer, mas antes de agradecer, eu quero deixar suas considerações finais aí, Bernardo. As minhas considerações? Gente, primeiro, Sidney, quero te agradecer pelo carinho, né, que você sempre teve com o meu trabalho, né? Eu digo que hoje em dia está um pouco mais fácil publicar uma notícia minha, as pessoas terem interesse, né? Mas quando eu conheci o Sidney e o Saulo, eu não estava nesse momento tão grandioso. Então, eu valorizo muito as pessoas que fazem parte da minha história, quando eu não estava tão em evidência, né? Então, às vezes, por exemplo, esses dias veio um rapaz me pedir uma live, e aí o rapaz, com muita timidez, com medo de eu falar não, ou qualquer coisa desse tipo,
E o que acontece? Eu nunca vou falar não, ou vou achar que o trabalho de alguém é menor que o meu, porque eu um dia já tive no lugar dessa pessoa, sabe? Então eu tento ser o mais humilde, o mais acessível, o mais querido, o mais especial para todo mundo, porque um dia eu também já fui pisado, um dia já falaram muito não para mim, um dia já fizeram pouco caso e continuam às vezes fazendo do meu trabalho e da minha persistência. Eu acho que é por isso que Deus honra, porque Deus vê a gente sendo bom para as outras pessoas, a gente tendo um bom coração, e aí Deus vai lá e honra a gente e faz as coisas darem certo. Então, eu queria agradecer muito a você, Sidney, muito ao César, muito ao Saulo, dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês. Foi mais um bate-papo de uma roda de amigos do que qualquer outra coisa. Eu fiquei muito à vontade. E dizer que vocês podem sempre contar com a minha amizade, com o meu carinho e que a gente está junto. Eu sempre digo que eu não gosto de fazer barraco e confusão. Eu gosto de fazer amigos e parcerias. Então, eu acho que isso que faz a gente crescer. Então, se considerem meus amigos, meus parceiros, e agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que deu audiência, até os penteiros também fazem parte dessa audiência. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho. Eu também quero agradecer, né, em meu nome, em nome do J6. O J6 é isso, é uma equipe e está sempre aberto a parcerias, né, e é importante também estar te agradecendo porque você poderia estar fazendo várias outras coisas agora e você dispôs desse tempo para estar conversando com a gente e um bate-papo muito gostoso, muito produtivo, como você disse, um bate-papo entre amigos, né, embora a gente esteja aqui como jornalista, tudo, mas rolou um papo como amigos mesmo, né? E antes de encerrar... Pode falar. Mas sabe o que acontece, Sidney? Você e o Saulo, o César eu tive o prazer de conhecer hoje, que o César é um querido, né? Fiquei apaixonado pelo César. Mas o Sidney e o Saulo já são meus parceiros. Para quem não sabe, está assistindo a gente, eles já são meus parceiros, meus amigos, de longa data, né? Então, assim, eu acho que é isso que faz a gente brilhar, são as parcerias e os amigos, né? Ninguém brilha sozinho. Eu não faço sucesso sozinho, eu faço sucesso porque tenho amigos e tenho parceiros, né? E tenho pessoas que gostam de mim, que torcem por mim, né? Então, acho que isso que faz o sucesso de um artista. É por isso que eu faço a minha assessoria, por isso que eu faço parceria com todo mundo. Porque sempre vai ter alguém que vai poder botar azeitona na minha empadinha, eu vou botar azeitona na empadinha do outro. Eu acho que é assim que a gente cresce, e é assim que a gente melhora, e é assim que a vida vai para frente. Aquele artista que acha que tem o rei na barriga, que acha que pode viver sozinho ou fazer sucesso sozinho, esse artista está completamente fadado ao fracasso, né? A gente precisa do outro para a vida, para parcerias, para trabalho, para tudo, independente da profissão, né? E agora a gente vai terminar a live de uma forma diferente. A gente deixou para o final agora. Vou falar, cada um de nós aqui vai falar 2 palavras e você vai dizer para o que vem na sua mente, tá bom? Tá bom, combinado. Então eu vou falar um livro e um lugar. Tá bom? Eu quero falar um livro. E aí eu tenho que falar o que vem na cabeça. Exatamente. Então, um lugar, o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Amo praia. Você vê que tem uma cor, né? Então eu amo praia, amo sol. Então, um lugar, o Rio de Janeiro. Eu sou um carioca realmente apaixonado pela cidade. E assim, um livro, o que eu ainda devo lançar sobre a minha história. Então, eu ainda tenho essa vontade de escrever um livro sobre a minha biografia. Então, o livro vai ser esse que ainda vai ser lançado um dia. César? Vida e um amor. Vida e um amor. Então, vida, eu acho que é o momento que eu estou vivendo agora. Eu estou no meu melhor momento, como pessoa e como profissional. Com a melhor cabeça, me sentindo feliz, me sentindo amado, me sentindo realizado. Eu acho que é isso. E qual outra palavra? Agora eu já esqueci. Amor. Amor. Só se for para ficar.
Pra beijar e cada um pra sua casa. Namorar eu não quero nunca mais. Chega. Namorar eu não quero nunca mais. Chega. Saulo Filipe. Saulo Filipe. Então, para inovar, um fato e um boato do Bernardo Langlois. Um fato é que o Bernardo é uma figura midiática destemida, é uma figura autêntica e que não tem medo de nada. Esse é um fato. E um boato é que eu faço tudo para aparecer, que eu uso o nome dos outros para aparecer. Essas coisas assim que o povo inventa. Né? Agora, veja bem, se eu não gostasse de aparecer, eu ia querer ser advogado, não é verdade? Eu ia querer ser médico. Gente, se eu escolhi ser artista, é porque eu gosto de aparecer. Me parece tão óbvio, né? Óbvio, muito óbvio. Muito bem. E assim a gente se despede da live de hoje. Agradeço da live de hoje. Fé Virará, Saulo Filipe e nosso convidado especial, Bernardo Langlois. Uma boa noite, uma boa semana. E vocês aí, uma boa semana. Espectadores, venham com a gente na próxima live. Um beijo, queridos. Uma boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Tchau. Tchau, tchau.